Veio, pois, Samuel, e este lhe disse, no caso Saul: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor, rei sobre eles? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo de ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Podem vos assentar. Irmãos, a passagem que lemos, ela existe alguns fatos interessantes para pontuar antes de entrar dentro dessa passagem, ou melhor, antes de prosseguirmos dentro dessa passagem. O primeiro fato, irmãos, é que Israel havia pedido ao Senhor um rei. Então, irmãos, Deus ele fala a Samuel e o instrui a ungir Saul como rei. A palavra do Senhor nos diz que Saul era muito bonito e era de aparência, e o povo fica muito feliz com isso. Porém, irmãos, aquela aparência exterior de Saul não condizia com o que ele vivia ou com o que ele era. A verdade é que pouco tempo depois de Saul ter sido escolhido rei de Israel, o primeiro rei de Israel, ele começa a apresentar falhas. Ele começa a desobedecer ao Senhor, e isso de forma impulsiva. Em 1 Samuel 13, depois de uma série de vitórias militares, o Senhor havia também ajudado a Saul a vencer certos inimigos. Ele se impaciente, ele usurpa da lei levítica e oferece um sacrifício ao Senhor, um ato que equivalia à traição contra o Senhor. Saul ele vence uma batalha, então ele decide oferecer um sacrifício. Mas esse cargo, essa atitude não lhe cabia. E devido a isso, Samuel informa a Saul que o seu reino não continuará e será dado a um homem segundo o coração de Deus. Então, irmãos, nesse texto, no capítulo 15 que nós lemos, já estamos diante de um Saul que sabia que existia alguém melhor do que ele. Alguém que seria segundo o coração de Deus. E isso, irmãos, não quebrantou o coração de Saul. Saber que Deus havia escolhido outra pessoa para o seu lugar não fez de Saul um homem mais obediente. Pelo contrário, Saul continuou com os mesmos erros e com as mesmas falhas. Porém, irmãos, mesmo diante dessa escolha, dessa sentença, Samuel, ele chega até Saul e fala sobre uma nova missão, uma nova ordem que Deus havia de dar a Saul. A palavra do Senhor nos fala em 1 Samuel 15, do 2 ao 3, o seguinte: Observei o que Amaleque fez a Israel ao se opor a eles no caminho, quando eles saíram do Egito. Agora vá e ataque Amaleque e dedique à destruição tudo o que eles têm. Não os poupe, mas mate homem e mulher, criança e bebê, boi e ovelha, camelo e burro. Esse era, irmãos, o pedido
a ordem, melhor dizendo, de Deus para Saul. E é interessante notar, irmãos, e sempre quando eu olho essa palavra, observei, é importante também nós pensarmos um pouco nessa palavra. O povo de Israel havia sido atacado covardemente por Amaleque, então o povo peleja, Deus dá vitória ao povo de Israel. Entretanto, irmãos, em Êxodo 17:14, Deus vira para Moisés e fala: olha, Moisés, anota isso, eu vou exterminar o povo de Amaleque. E passam-se os anos, passam-se muitos anos, aqui nós já estamos muito tempo após a saída do povo do Egito, Israel já está se consolidando como uma nação, o seu rei já está no poder, então Deus fala: eu observei Amaleque. Irmãos, para as nações do mundo, para os pecadores, essa palavra tem grande peso. Observei. Irmãos, nós não servimos a um Deus que está à parte da história. Deus controla toda a história. Então, irmãos, quando Deus fala observei, é o momento em que Deus vai usar de justiça com aquele povo. É o momento, irmãos, que Deus vai cumprir a sua palavra. E é um momento, irmãos, em que Saul, ele devia se dirigir de maneira solene, porque mesmo diante das falhas, mesmo diante do seu caráter impulsivo, Deus haveria de usar aquele homem para executar a justiça de Deus. Sobre essa ordem, irmão, Saul, então, ele vai à batalha contra os amalequitas. E o que acontece? A palavra do Senhor nos fala que ele, então, abate aquele povo, porém Saul não cumpre a ordem do Senhor de maneira total. Ele obedece e obedece de maneira parcial. Irmãos, obediência incompleta é o mesmo que desobediência. Quando Saul olha para o povo, para os amalequitas, e ele decide então poupar Amaleque, seria o mesmo de dizer: olha, Deus pensou assim, mas pensando bem, eu creio que dessa forma vai ser mais prudente. Eu creio que dessa forma nós vamos obter mais lucro. Talvez, irmãos, não se sabe, mas talvez Agag tenha subornado Saul. Talvez Agag tenha falado: olha, se eu me estabelecer rei de novo, eu posso te compensar. Nós não podemos afirmar isso, mas de alguma forma Saul viu vantagem em poupar Agag. E sobre isso, irmãos, o tema que eu quero falar nessa noite, como já foi mostrado aí, os perigos de pecados tratados com complacência. O primeiro ponto que eu quero falar, irmãos, é uma interpretação distorcida da ordem de Deus. Foi isso que Saul teve. A palavra do Senhor nos fala em 1 Samuel 15, do 13 ao 15. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Irmão, Samuel chega até Saul, e Saul diz que fez tudo conforme o Senhor ordenara, mas ele não fez. O rei de Israel, irmãos, ele tinha desobedecido. E como que ele esconde isso? Através da linguagem. Olha como que ele se dirige a Samuel: bendito sejas tu do Senhor. Uma linguagem elogiosa. Uma linguagem que poderia deixar Samuel até mesmo constrangido. Mas ele usou isso somente como artifício para poder esconder um ato de desobediência, para poder amenizar o que estava para poder acontecer. Encerrada a batalha, Saul interpretou a ordem de Deus, irmãos, à sua própria maneira. Ele ignorou a onisciência de Deus. O coração de Saul se encontrava cauterizado. Como ele poderia esquecer, irmãos, de servir a um Deus que não havia se esquecido dos amalequitas e que observava o que estava acontecendo com os amalequitas? Como que ele ia pensar que aquele Deus tinha se esquecido dele e do que ele tinha ordenado? Eu trabalhei com um rapaz na empresa e ele brincava, sempre quando havia alguma regra, alguma coisa bem taxativa da empresa, ele falava o seguinte: é proibido, mas se quiser pode. Ele levava isso para a vida e brincava muito com a gente com relação a isso. Mas certo é, irmãos, que quando Deus fala uma coisa, não tem curva. A palavra do Senhor, ela é cumprida em sua totalidade. E aqui nós temos um homem que se contrapôs a isso, entre a palavra do Senhor e o que seria feito. Deus, irmãos, espera que obedeçamos. Deus, ele não oferece sugestões. Imagina, irmãos, se no final da Bíblia tivesse escrito o seguinte: todas essas palavras escritas aqui estão aí, mas se der, vocês obedeçam. Ninguém obedeceria nada. Esse livro ia cair no esquecimento.
Então, irmãos, Deus cobra certas atitudes e Deus ele ordena certas coisas e Deus espera de nós obediência. Nós não obedecemos, irmãos, para sermos salvos, porque isso seria legalismo, mas porque nós já somos salvos, nós encontramos na obediência uma forma de servir a Deus. E quando nós não somos capazes de obedecer, é um péssimo sinal do cristianismo que nós estamos vivendo. A verdade é essa, é dura, mas é a verdade. Irmãos, quando Saul, ele interpreta a ordem de Deus da forma que ele queria, da forma que lhe cabia, Saul está apenas repetindo um discurso velho. Saul está apenas interpretando uma estratégia de Satanás que ele, muito astuto, criou lá no Éden. Veja se não é a mesma coisa que a serpente disse ao homem em Gênesis 3. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore? Disse a serpente à mulher: certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Irmãos, é o inimigo que distorce a palavra de Deus. Nós cumprimos. Não cabe a nós, irmãos, dizer se isso é mais certo, se isso é mais errado. E aqui Saul, é importante deixar claro que Saul, ele olhou para a palavra, ele olhou para as ordens de Deus e encontrou uma maneira melhor de cumprir, pelo menos dentro do coração dele. Todos aqueles que distorcem as escrituras a seu bel prazer têm como professor a serpente, o diabo. Eu tive o desprazer de ontem à noite assistir uma reportagem do Conexão Repórter sobre igrejas de homossexuais, de transexuais, e assisti, e algo que me chocou muito e que eu nunca tinha parado para assistir isso de forma completa, foi quando o repórter virou para eles e falou o seguinte: mas o que vocês pensam de Levítico 18, 24? Em que a Bíblia fala que homem não pode deitar com homem, mulher não pode deitar com mulher. O que vocês pensam a respeito disso? A resposta daquelas pessoas foram o seguinte: na minha Bíblia não existe isso. Isso é do passado. Eu prefiro ficar com João 3,16. Deus é amor, Deus ama todas as pessoas. Eles tiraram o Levítico da Bíblia deles. Não prega. Então, irmãos, o mundo, ele tem tentado entrar dentro da igreja e tem anulado a palavra do Senhor e tudo que está escrito aqui dentro. Porque uma vez que está anulado, irmãos, se pode viver do jeito que quiser. O pastor mesmo fala, uma das frases que a gente escuta quando está estudando, que a Bíblia é mãe de todas as heresias. As pessoas leem esse livro e acham que podem interpretar de qualquer maneira para poder caber dentro do seu estilo de vida, mas não pode. A palavra de Deus, ela não faz curva. Torno a perguntar o que Deus espera de nós, a não ser a obediência. Não podemos, irmãos, selecionar, não podemos escolher. E Saul não consegue obedecer, então decide interpretar a sua própria vontade. E na cabeça de Saul, a vontade dele naquele momento era o mais certo, e mais certo até do que o que Deus havia dito. O segundo ponto sobre Saul é que ele escolhe o melhor em lugar do que é certo. 1 Samuel 15, do 19 ao 21 fala: por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Samuel indaga Saul: por que você não deu ouvido à voz do Senhor? Por que você voou no despojo? Então disse Saul a Samuel: antes eu dei ouvido à voz do Senhor, eu caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas eu destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo, vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Saul agora, apertado por Samuel, Saul agora sendo colocado na parede, ele direciona a culpa para o povo. Ele não aceita levar aquela bronca, ele não aceita levar aquela correção sozinho. Ele quer também trazer o povo. O ponto, irmãos, é que Saul, ele recebeu a liderança, recebeu a ordem de Deus para ele, e aquilo precisava ser cumprido. Mas ele foi removido da liderança. E por que ele foi removido? Porque ele se preocupava com a opinião popular mais do que com o que Deus havia ordenado. Que nós temos um homem que se preocupou mais com o que o povo havia de pensar dele do que com o que Deus. Irmãos, a nossa segurança como cristãos e até mesmo os líderes, os pastores, está em fazer a vontade de Deus.
É claro que existem medidas impopulares, existem decisões que muitas das vezes o povo fica ao contrário, mas a grande questão, irmãos, é se Deus é por nós. A nossa segurança é essa e tem que repousar nisso. Eu já quero te falar que isso também não é desculpa para tomar medidas que prejudicam o povo de maneira alguma. Nós vamos tratar disso mais para frente. Mas aqui é que Saul, pressionado pelo medo, ele tenta transferir a sua culpa. Irmãos, quem lidera, pensa também em agradar as pessoas. Isso é um motivo justo. Por exemplo, Paulo em 1 Coríntios 10, 33 fala: tento agradar a todos em tudo que faço. Paulo, ele, na sua liderança, na sua forma de conduzir e liderar as pessoas, ele fala o seguinte: olha, eu penso em agradar as pessoas em tudo quanto faço. Mas o mesmo apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas 1:10: acaso busco eu agora a aprovação dos homens? Ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Servo de Cristo, irmãos, aquele que está disposto a obedecer e escolhe o que é correto, o que é certo. Mesmo, irmãos, que às vezes nós entendamos que existem opções melhores, nós temos que ficar do lado da palavra de Deus e do que Ele fala. Irmãos, e continuando, no versículo 22, 23, nós temos talvez o ponto do capítulo mais conhecido. Talvez você já tenha escutado muitos sermões sobre esse capítulo, e essa parte é a mais preparada, é a mais elaborada do argumento de Samuel. Olha o que o profeta fala. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Quando aqui Samuel vira para Saul e fala: olha, Saul, você achou que poupar o melhor do gado, você achou que fazer tudo isso aí era melhor do que obedecer a Deus? Você está enganado. E aqui ele não está falando que os sacrifícios são errados, o sacrifício é ruim, não. Aqui é o ponto da obediência. E obediência ao que Deus havia dito. O seu argumento, irmãos, era que nós não podemos oferecer um sacrifício adequado se não pretendemos seguir os mandamentos de Deus. Como que nós iniciamos o culto? O culto se inicia com uma oração de confissão a Deus. O nosso culto aqui na igreja se inicia com uma oração, confessando os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, pedindo perdão a Deus por todas as vezes que nós pensamos, que nós agimos, para então nós podermos adorar a Deus. Saul, irmãos, achou que poderia adorar, poderia fazer um sacrifício a Deus em atitude desobediente, tendo a sua vida torta e não obedecendo ao que Deus havia estabelecido. Irmãos, Saul, ele decide poupar os amalequitas. Isso é muito grave, eu quero frisar sempre isso, mesmo quando o Senhor havia dito para poder não fazer aquilo. Nenhum cerimonial, nenhum sacrifício, ainda que ele possa ser grande. Imagine você, ali ele está diante de todos os bois, de tudo que era grande, gordo dos amalequitas. Seria um sacrifício enorme, seria um sacrifício, irmãos, vultuoso, seria um ato de adoração lindo de se ver. Tudo isso ao Deus de Israel, mas Deus não havia pedido aquilo. Eu aplico esse texto, irmãos, muitas vezes ao meu coração. Às vezes eu faço tantas coisas, e às vezes até você pode fazer tantas coisas, e nós temos que nos perguntar se isso é de fato o que Deus pediu. Se isso é de fato, irmãos, o que Deus quer. Porque se não é, pode até ser melhor na nossa vista, pode até ser grande na nossa vista, mas não serve, porque nós estamos entregando em desobediência a Deus. Adorar em desobediência produz, irmãos, uma noção errada de Deus nas nossas vidas. Porque quando nós adoramos a Deus em desobediência, nós diminuímos a santidade de Deus, pelo menos na nossa concepção, melhor colocando. Nós não entendemos a seriedade que é se aproximar diante de um Deus que é santo, que é puro, e nossos atos de desobediência. E o terceiro ponto e último, Saul, ele não leva a sério a santidade de Deus.
Versículo 24, 25, fala o seguinte: então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Você pode olhar para essas palavras de Saul e pensar: que dó de Saul. Saul está querendo adorar o Senhor. Por que Samuel, por que Deus aqui está tão duro com Saul? Ele só quer voltar e adorar. Irmãos, a verdade é que Saul aqui, ele não está preocupado com o perdão, com a confissão genuína e com arrependimento. Não. Vou te explicar por quê. Quando Saul fala que pequei, ele não quer simplesmente demonstrar que está arrependido, mas ele quer que Samuel vá com ele até o povo e mostre para o povo que ele está arrependido e que agora Samuel continua do seu lado. Saul ainda continua com o coração no povo e com o que o povo vai achar dele. Saul, irmãos, não está preocupado com o que Deus pensa dele. Ele está preocupado com o que o povo vai achar. Irmãos, vou falar isso mais no final, mas é um contraste muito forte com o que foi Davi, o sucessor de Saul. Davi, irmãos, quando foi pego no seu ato ali, Natã expõe o que Davi errou. O que Davi fala? Eu pequei contra o Senhor. Ele não fala: Natã, eu pequei, agora vamos até ali no terraço, fala para o povo que eu estou arrependido, para eles poderem continuar do meu lado. A própria história de Israel, irmãos, em Isaías, a história de Israel condena uma nação que ela adora ao Senhor, mas de maneira errada. Olha Isaías 1:11, o que fala: de que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Mais tarde, o profeta Isaías, está escrito no livro de Isaías, que Deus ele havia também proferido essa sentença ao povo de Israel, que eles estavam adorando ao Senhor, mas o coração estava longe dele. Não devemos, irmãos, fingir nunca que adoramos a Deus, se nós não obedecemos a sua palavra. Porque fingir, irmãos, adoração é algo que é até fácil, porque é algo que é externo a nós, é algo que as pessoas avaliam, mas o nosso coração é o que Deus sonda. Então Deus avalia a sinceridade do nosso coração. Nós podemos, irmãos, até ir com a maré, nós podemos cantar, nós podemos louvar, podemos fazer muitas coisas, mas se nós formos desobedientes, irmãos, para onde está indo a nossa adoração? O grande ponto que me preocupa, que falou comigo nessa mensagem, é isso. Para onde está indo a nossa adoração se nós ainda continuamos desobedientes a Deus? E aqui, o pecado de Saul em poupar Agag é representado pela desobediência. Não é algo escandaloso, não é algo que feria milhões de pessoas, não. Aqui é o pecado da desobediência. Aqui é um pecado de decidir fazer uma coisa em detrimento de uma ordem do Senhor. É grave, mas não é algo escandaloso. Eu não quero exortar além do que a minha oportunidade permite, mas que nós possamos também pensar isso. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós não poupamos Agag no nosso coração? Quantas e quantas vezes nós olhamos para o que o Senhor diz, para o que o Senhor ordena, e nós decidimos com os nossos jeitos, com as nossas vontades, colocar, olha, melhor isso, o mais certo é isso. Nós possamos pensar nisso também. Irmãos, Deus ele espera sinceridade na nossa adoração. Não ousemos brincar com Ele, estar desobedecendo a sua palavra, não pedir perdão e continuar adorando. Não podemos selecionar o que obedecer, ou quando obedecer, ou a melhor forma de obedecer. Obedecer é obedecer. Não tem mais, não tem porquê, não tem outros poréns. Se há pecado, que ocorra arrependimento e confissão. E se o adoramos, irmãos, que seja em obediência à sua palavra. O capítulo caminha para o encerramento. Versículo 35 fala o seguinte: então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Diz porém Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag
perante o Senhor. Você consegue imaginar essa cena difícil? Saul, irmãos, no campo de batalha, poderia ter resolvido aquilo. Agag estaria morto num campo de batalha. Não precisaria passar aquilo na frente de todo mundo. Então agora, pelo seu ato de obediência, o profeta do Senhor pega Agag na frente da congregação e mata Agag. Olha, Saul, era dessa forma que era para você ter feito. Irmãos, quanto mais adiarmos em cumprir a vontade de Deus e o que Deus ordena, mais consequências estaremos acumulando. Olha a cena, imagine a cena. O pecado de Saul, irmãos, foi de toda forma ele tentou abafar. De toda forma, irmãos, ele tentou deixar quietinho. Mas o profeta do Senhor, Samuel, ele descobriu, trouxe à tona e resolveu perante a congregação de Israel. E acima de tudo, irmãos, perante o Senhor. O versículo ele é bem enfático quando ele fala: então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor. O que Saul queria ocultar, Samuel trouxe à luz e ele resolveu aquele ato de desobediência perante o Senhor. Porque era para satisfazer, irmãos, também a justiça de Deus que estava sendo comunicada naquele ato. Irmãos, Deus ele ordena a palavra e aqui Saul ele iria cumprir, mas ele decide então ser imparcial àquilo, cumprir somente metade. Então Samuel ele traz Agag e cumpre perante o Senhor. Olha, Saul, esse ato não era para você decidir o que é certo e o que é errado, era para ser cumprido. Porque agora, de novo, não pensar em Davi. Davi ele é uma ilustração muito boa para poder falar que quando há erro, quando há pecado, tem que haver confissão e sincera. Irmãos, Agag também pode ser uma ilustração adequada do pecado que muitas vezes permanece na nossa vida. Irmãos, Agag ele sobreviveu a uma batalha terrível, está poupado, passou de todas as provas. E esse pecado, irmão, já derrotado, ele pode causar grandes danos em nossa vida. É importante, irmãos, frisar isso, que o pecado, como diz Romanos 6,14, o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. E mesmo esse pecado derrotado, nós às vezes temos trazido ele para a presença do Senhor. Que hoje, irmãos, você possa em oração perguntar ao Senhor qual Agag tem sido poupado. Porque esse pecado, irmãos, já foi derrotado na cruz do Calvário. Esse pecado, irmãos, não pode ter domínio na nossa vida, na vida do cristão. Esse pecado, irmãos, ele não pode ocupar a nossa mente durante a semana. Ele não pode vir para a igreja. Esse pecado, irmãos, tem que ser despedaçado e é perante o Senhor. O pecado, irmãos, deve ser tratado com crueldade e despedaçado. Ou então ele irá reviver e saquear a nossa força espiritual. Em Colossenses 3, 5-6 fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria, por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não podemos obedecer parcialmente ou ser indiferentes quando procuramos eliminar o pecado em nossa vida. Não é possível, irmãos, parar enquanto a tarefa estiver incompleta. Nós não podemos, irmãos, desistir. E ainda, irmãos, como eu disse, que nós não tenhamos força, que nós pedimos ao Senhor. Senhor, revela, Deus, o que está no meu coração, que eu preciso eliminar, que eu preciso mudar. Revela, Senhor, aquilo que tem atrapalhado a minha adoração sincera a Ti. Você já se perguntou isso? Nas suas orações durante a semana, é comum você dizer: pequei contra o Senhor? Irmãos, eu me perguntei isso. Quando eu li esse texto, e eu fui aplicando esse texto ao meu coração, quantas vezes, irmãos, nós temos guardado Agag, mesmo diante, irmãos, de um período difícil, que fique registrado isso. Porque muitos pastores têm falado assim, eu vejo na internet, a igreja vai ficar quebrantada, a igreja vai aproximar do Senhor, mas não vai. Infelizmente, tem muitas pessoas, como o pastor disse, que têm usado esse tempo para se distanciar mais e mais do Senhor. Então, mesmo esse tempo que assola as nossas vidas, irmãos, tem pessoas guardando Agag. E que hoje em oração, irmãos, Deus possa incomodar o nosso coração, seja aqui na igreja, seja durante a semana. Porque esse pecado, irmãos, ele tem que ser despedaçado. E não é, irmãos, no quarto, é diante do Senhor. É em oração perante o Senhor.
Os pecados, irmãos, do mesmo modo que os amalequitas, encontram sempre um jeito de escapar da matança. Agag escapou, mas ele foi morto perante o Senhor.